Uma jornada no tempo, onde as memórias se entrelaçam com a magia do cinema. O Cine Iguaçu se tornou parte da alma dos jacarezinhenses. Quantos personagens acompanharam a primeira tela, o primeiro filme, e sentiram a tristeza pelo fechamento desse local de encontro? Nossos atores são jacarezinhenses que se orgulham de terem suas vidas marcadas pelas recordações. Tinha que chegar, limpar as máquinas, colocar o carvão negativo, positivo, examinar a fita, colocar o rolo principal, que é o primeiro, né? Depois o segundo, terceiro, quarto e o quinto. E tinha filme que tinha 10, 12 rolos. Essa base, assim, tinha que limpar, cuidar direitinho, colocar tudo certinho. A hora que o gerente deu o sinal lá embaixo, a campainha tocava aqui, início, aí a gente já ligava as máquinas e soltava a fita na tela. Quando o artista estava sofrendo, a artista, a moça, né, principal, sofrendo, a gente fica aquela emoção de ver ele sofrendo daquele jeito. Então a gente ficava pensando como é que podia acontecer aquilo que nem aconteceu com o filme Paixão de Cristo, né? O sofrimento dele daquele jeito lá, nossa. Então teve filme que a gente se emocionou bastante. A fita é essa aqui mesmo. Nós mudamos para aqui em 49, eu tinha 11 anos, praticamente desde quando inaugurou. Era uma novidade, Jacarezinho, né? Embora tivesse outro cinema, mas nesse porte, desde criança, meus 15 anos, 16 anos, por aí. Aqui não era nada, aqui era só um prédio do consórcio, que era um barrancão. Aos poucos, descobriram que podia ser feita alguma coisa diferente aqui, né? Era apenas uma casa velha que foi demolida para ser feito cinema. Quando tinha o Cine Éden, e o Cine foi inaugurado aqui com o nome de... Já era Cine Iguaçu, mas o povo não conhecia como Cine Iguaçu. Por causa do prédio, ainda conhecia como Cine Consórcio. Até que foi feita uma placa grande na frente, escrito Cine Iguaçu. A imprensa depois foi divulgando mais. Aí ficou conhecido como Cine Iguaçu. No início era só cinema. Foi em 1966. Eu já estava casado. Eu me lembro que o meu sogro veio fazer uma visita, morava em Santo Antônio, fazer uma visita em casa e ele passou, sair lá do ponto de ônibus, lá perto da rodoviária. E ele passou por esse pedaço aqui, eu morava aqui atrás da prefeitura, né? Ele chegou em casa e perguntou: o que houve com o cinema? Não houve nada. Não, mas pegou fogo. Eu falei: não. Teve um show lá ontem, eu estava lá ontem. Eu falei: não, pegou fogo sim. Aí eu vim com ele até aqui. A sorte é que pegou fogo aqui no palco. E alguma fiação que correu o fogo, mas não chegou a entrar aqui pelo auditório não, mas no palco. Mas danificou tudo, né? Queimou bem. Tanto é que não teve mais nada, né? A cidade está sem ensino, passou aqui mais de 10 anos, né? Foi um baque muito duro o fechamento do Cine Iguaçu. Eu entrei aqui como bilheteiro. Aqui a gente fazia um pouco de tudo. Eu, particularmente, eu nunca projetei filme. Eu fazia lanterninha, ficava no bar, a gente fazia um pouco de tudo. Ia divulgar os filmes nas escolas, então a gente fazia um papel meio que de marketing, de publicidade do cinema também para a galera na cidade. Então ia nas rádios às vezes, mandava fazer os panfletos, ia nos mercados ou nas lojas para comprar os produtos que eram vendidos aqui no cinema. Todo mundo fazia um pouco de tudo. O pessoal que ficava na projeção também ajudava aqui embaixo, às vezes no bar, na lanterninha. Então, trabalhar aqui para nós era uma oportunidade de não só assistir aos filmes, porque a gente era tudo moleque, 19, 20 anos, a nossa faixa etária era essa. Então a gente vinha aqui para trabalhar, quase que mais de se divertir do que trabalhar, né? E todo mundo fazia de tudo para poder estar andando aqui pelo cinema e um cobrir o outro eventualmente, porque era um trabalho de todo dia, nós tínhamos filme todo dia aqui, né? Então era filme de segunda a segunda. O que me marca bastante é como que a população vinha. Eles vinham, durante a semana era um público menor, por óbvio, mas no fim de semana era quase que certo que cidade do interior. Então acabou a missa na catedral, que é aqui em cima,
o pessoal já descia todo para o cinema. Também me chamava a atenção era a acessibilidade que o cinema alcançou. Acessibilidade em que sentido? No sentido de inclusão. Nós fazíamos promoções com escolas, sabe? Então a gente tinha as cores dos convites. Convite de a entrada inteira era uma entrada vermelhinha, eu lembro até hoje. A meia entrada era azul e as cortesias eram verdes. Tinha a cor diferente de cada ingresso. E a gente fazia alguns ingressos amarelinhos, que eram os ingressos que eram de parcerias. Então a gente visitava as escolas para divulgar os filmes, a Secretaria de Educação fornecia os ônibus e a gente fazia algumas sessões específicas para a criançada, sabe? Então vinha ônibus e ônibus parando aqui na Rua Paraná e descendo aquele monte de criança. Aquilo pra gente era uma alegria muito grande, porque enchia essa sala e a gurizada assistia aos filmes, comendo pipoca, etc. Então assim, ele tinha um caráter inclusivo. Por ele ser da administração pública, da gestão pública, a gente prezava muito por essa questão da inclusão. Então a gente sabe de muita gente que, se não fosse assim, talvez nunca teria entrado numa sala de cinema. E além disso, a realização de alguns festivais. Aqui nós temos um festival bastante tradicional que é o Fejacan. Algumas edições do Fejacan foram realizadas aqui já depois dessa segunda reforma do cinema. Então, Ivan Lins, TT Espíndola, vários shows com artistas de renome nacional para MPB foram realizados aqui e gratuitos. Manter o cinema foi ficando mais difícil também, até porque é um cinema que pertencia à prefeitura, de uma gestão pública. Não é uma coisa muito fácil e nem muito usual. Você não vai ver em muitos lugares por aí uma prefeitura administrando cinema, salas de cinema, sobretudo um cinema de rua, um tamanho desse. O custo dele é caro. E aí quando ele começou a caminhar para o seu fechamento, a gente começou a ficar mais chateado. Primeiro ele foi parando de exibir filmes e foi se tornando um espaço cada vez mais para eventos mesmo, formaturas. Ele nunca deixou de ser, mas ele começou a se concentrar mais nisso, formaturas, peças de teatro, eventos musicais. E aí ele chegou a ser interditado, porque ele começou a carecer de uma reforma, de uma manutenção, até o ponto que ele fechou de vez. E para nós, principalmente para a gente que trabalhou aqui, foi um baque. Eu me lembro que eu tinha as chaves do cinema, sabe? Tinha um molho de chave, e a gente chegava mais cedo para abrir o cinema, andava em tudo isso aqui para ver se estava tudo certo. Não poder ter acesso mais a essa sala, mesmo que não trabalhando mais nela, foi triste sim, foi um baque. A minha história com a história do cinema, essas histórias voltaram a se cruzar. Porque eu trabalhei aqui, depois eu saí daqui, fui morar fora, fiquei um bom tempo fora e volto para cá. Trabalho na gestão que está entregando esse espaço para a população. Então assim, é inevitável a gente não voltar no tempo. Traz uma nostalgia e mais do que isso, traz uma satisfação muito grande, saber que esse espaço que me trouxe muitas alegrias vai trazer alegria para muita gente ainda. Iguaçu na minha infância, eu tinha vontade de assistir filme, mas na minha época eu não tinha condições. E como nós somos de família de pais separados, eu tinha que batalhar. Aí eu tinha uma função de engraxate. Aí eu resolvi trazer a caixinha de engraxate de todo o filme que eu queria e fazia uma fila de gente para engraxar para entrar no cinema, até eu atingir o valor do ingresso. Atingindo o valor do ingresso, eu parava de engraxar e já corria para dentro para assistir os filmes. Hoje, vendo que o Cine Iguaçu está sendo reaberto de novo, é uma emoção para mim, muito grande. Como jacareziense, ver que estão voltando à cultura, a gente está fazendo parte da história, para mim é muito importante. Eu trouxe a minha avó, ela tinha uns 97 anos. Eu lembro que, como eu morava em Campinas, eu vim de ônibus, então eu peguei um táxi, fui até a casa dela, já tinha avisado, trouxe a cinema. E nós vimos Os Dois Filhos de Francisco, né? E ela fazia muitos anos que ela não ia ao cinema. A última vez que eu vim ao Cine Iguaçu, né, enquanto estava ainda funcionando, e uma das últimas experiências emocionantes que eu tive com a minha avó antes dela partir daqui. Jacarezinho é uma cidade mais antiga, nunca morei fora, nasci aqui mesmo. Agora a diferença eu vejo tudo novo, as coisas como era antes e as coisas estão muito bem. Vou dar uma nota, você nota 1000 para esse cinema. Vai ser barato novamente, vai continuar do mesmo jeitinho, não vai mudar nada. É um motivo para eu vir de novo. A mudança foi fantástica, entendeu?
é uma coisa extraordinária. Como eu disse, eu estive ano passado aqui, não esperava encontrar tudo isso. Assim, como jacareziense, eu me senti muito feliz de saber o quanto teve mudança muito grande dentro do nosso Cine Teatro Iguaçu. Eu já passei por muitas coisas aqui assim, interessantes de até arrepiar, durante Jacan. Jacan era coisa fantástica, porque você sabe, nós temos shows, né, em finais das noites, né? A gente recebia as produções aqui artísticas e muita gente falava assim, meu Deus do céu, isso aqui é fantástico. E aí a gente ficava mais fantástico de ouvir pessoas do Rio, São Paulo, Curitiba, né? E falar isso aqui é monstruoso, é coisa maravilhosa, jamais pode acabar. Sinto muito orgulho dessa administração de tomar essa frente, por estar realizando um sonho que, né, se apagou muito tempo, né, que é ao voltar aos filmes no Cine Teatro Iguaçu. Porque isso aqui é um espaço não só de lazer e de cultura, é um espaço de memória do jacareziense. Muita gente começou a namorar aqui, muita gente se conheceu aqui, muita gente tinha esse ponto como um ponto de encontro, um álibi, uma desculpa para sair. Vai para onde? Vou para o cinema, mas vinha para cá para ver alguém. Então, assim, é um espaço de memória, e saber que esse espaço de memória ele vai ser entregue de novo para a população, e talvez o meu filho possa usar esse espaço para também construir as suas memórias, é uma forma de perpetuar a história desse espaço aqui. Então isso para mim é muito valioso. No passado, o Cine Iguaçu criou um legado que se torna hoje patrimônio de nossa Jacarezinho. E agora, as cortinas se abrem para uma nova tela que projetará novas histórias, novos sentimentos e recordações. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Cine Iguaçu. Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Mudança que a gente vê.